estamos cultuando, não assistimos cultos, participamos do culto. É a tua oportunidade de dar a Deus o teu louvor. A nossa vinda à igreja não é uma obrigação religiosa, é mesmo uma devoção. Diga: eu quero estar aqui. Diga: eu gosto de estar aqui. Talvez na sua carne você está percebendo outra coisa, mas você não é carne, você é um espírito. Você habita num corpo e possui uma alma. Levanta tuas mãos. Tudo isso é instruções da palavra, levantando mãos santas. Esse incômodo que sentimos em fazer isso se torna sacrifício a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esta porta aberta. Obrigado porque você conseguiu a atenção de cada uma destas pessoas, animando a estar aqui, Pai. E aqui estando, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Queremos que o Senhor tenha liberdade de acrescentar nas nossas vidas aquilo que vai determinar teus planos e propósitos. Nós nos sujeitamos, nós iniciamos e queremos dar continuidade. Não vamos retroceder, não vamos olhar para trás. Ficamos expostos para que venha sobre nós ânimo, ousadia. Ilumina os olhos do nosso coração e nos conceda, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação. Que caia dos nossos olhos qualquer escama que está atrapalhando uma visão nítida daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Eu abençoo, eu declaro paz, no nome de Jesus. Toca a pessoa que está do teu lado aí, ministra essa saudação, diga: paz sobre a tua vida. Glória a Deus, que maravilha, você pode sentar, seja bem-vindo. Que coisa boa poder estar servindo ao Senhor. E tua vinda aqui é um culto, amém? Você está cultuando agora mesmo. Como você viu, né, o pastor Tiago está bem longe, amém? No Japão, mas realizando um trabalho extraordinário. Quem diria, há 30 anos atrás, que a gente estaria realizando uma obra no Japão, hoje já com reunião de supervisão. Isso quer dizer que tem ministros lá, né? Não é uma pessoa só, uma obra só, não, muitos ministros, ao ponto de justificar, né, reuniões, como foi testemunhada, um ambiente lá cheio. Que alegria poder estar participando disso tudo 32 anos depois. Então hoje nós vamos estar compartilhando dentro desse tema que está nesse mês, cidadania, influência. Nós vamos falar sobre essa responsabilidade da gente ser mesmo influência. Deixa eu compartilhar, né, alguns pontos bastante importantes para a tua vida. A Bíblia diz que a gente não deve ser insensato, mas procurar entender qual é a vontade do Senhor. Não entender a vontade de Deus é insensatez. Talvez você não considere isso muito grave, mas a Bíblia fala que o insensato, a realidade dele é sofrer açoites. Eu não sei se você quer isso para a sua vida, por isso que vale a pena a gente fugir da insensatez. Pode ser que a gente tenha muito conhecimento natural sobre as coisas do mundo, mas se faz necessário a gente ter conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, um homem altamente instruído, mas ele dizia: o meu desejo é te conhecer e o poder da tua ressurreição. Então, conhecer a vontade de Deus é uma prioridade para a gente não desperdiçar a nossa existência. Que verdadeiramente a gente possa ser frutífero e agradar a Deus cumprindo o propósito dele para as nossas vidas. Quando a gente fala de igreja, ser influente, às vezes a gente tem um comportamento religioso no qual a gente foi educado, né? Que igreja
feita, né? A responsabilidade está no clero, na liderança, na diretoria, no pastor, e a gente tem esse compromisso superficial de frequentar, de prestigiar as reuniões, e não fazemos parte dessa responsabilidade. Igreja, instituição, precisa mesmo de responsáveis, né, para responder diante do governo, mas igreja, corpo de Cristo, ela está representada por cada membro. Então você é a igreja que Deus vê, amém? Aqui na terra, você é membro dessa igreja. E sendo membro dessa igreja, você tem responsabilidades. E por que nós falamos das responsabilidades? Porque se a gente não corresponder, né, ficando faltoso, a Bíblia diz: não seja faltoso, se separando da graça de Deus. Viver separado da graça de Deus, irmãos, é uma desgraça. Você está comigo? E tem muitas pessoas que vivem uma vida natural. A vida natural, o homem natural, a pessoa no natural, ela não aceita as coisas de Deus, porque parece loucura, é algo estranho. Agora eu te pergunto, se Deus trabalhou tanto para o nosso novo nascimento, essa oportunidade de ter o espiritual ligado de novo, a gente retroceder ao ponto que isso fica inoperante, eu te digo, não é certo. Então nós vamos falar sobre a necessidade que a gente tem de ser influência, de influenciar. Tem pessoas que pensam que o anonimato absoluto é humildade. Eles pensam: não quero ser visto, né? Eu não quero ser visto, eu não tenho que ser visto. Uma igreja humilde, ela deve fazer as coisas para ninguém ver. Mas por que Jesus disse que a gente seria o sal da terra? E por que Ele disse que nós seríamos a luz do mundo? Eu te digo, sal é percebido, luz é vista. Eu acho que é uma estratégia de Satanás para que a gente fique acomodado, entendendo: eu estou fazendo bem porque eu estou sendo humilde, eu não estou querendo ser visto. Existe uma forma de querer ser visto, né, por vaidade, por ostentação. Isso aí é corrigido. Jesus disse que aquele que quiser ser grande, desenvolva mesmo essa condição de querer servir. Eu ouvi algo interessante, não lembro de quem foi para dar o crédito agora, mas me deparei com essa informação, que às vezes as pessoas pensam que ser grande não é um propósito de Deus, né? Deus quer que a gente seja pequeno. Não, Ele quer que a gente seja grande, mas da forma certa. Você está comigo? Ele só mudou a forma. No mundo, ser grande é estar por cima, dominando, tendo vantagem. Ele diz: quem quiser ser grande, então a ideia de ser grande não foi abolida. Só precisa ser da forma certa. Deus te criou para ser grande, influência, ser cabeça e não cauda. No ambiente onde você está, você deve influenciar, né, para Deus. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos presenteado com líderes piedosos, que quer dizer tementes a Deus, e que tem se mantido próximo ao ponto de Deus estar tendo a liberdade de guiar. Louvo a Deus pelo pastor Band e Mama Jen, que foram enviados por Deus. Eu sou convertido há quase 40 anos. Estive aqui os 8 anos, quando não tinha ainda a Igreja Verbo da Vida. Fui acolhido por uma das denominações aqui da cidade, fui discipulado. Tenho grande gratidão pelo trabalho que eles desempenharam em me alcançar e evangelizar e
me apontar, né, na vida ministerial. E eu lembro quando, no ano de 91, eu tive a oportunidade de ser apresentado às reuniões onde o pastor Band estava iniciando esse trabalho, o Verbo da Vida. Na época não tinha oficialmente ainda esse nome, era uma simples reunião em uma escola infantil, usando uma das salas. E ele estava lá apontando, né, a visão que Deus tinha dado, compartilhando essa palavra. E aquilo fez tão bem, né, que acolheu a nossa atenção e trouxe inspiração para a gente avançar. E eu lembro que logo que iniciamos o primeiro centro de treinamento aqui em Campina Grande, no ano de 92, pouco mais de 90 alunos iniciaram, concluímos, eu acho que 87, me perdoe se os números não estão precisos, mas foi nessa casa de 80, a primeira turma, né? E logo começamos a ouvir o pastor Band falando da necessidade de expandir. E ele dizia: Deus nos confiou o Nordeste. Nós vamos ter uma escola e uma igreja em cada estado do Nordeste. Essa era a nossa visão que trabalhamos por alguns anos. No segundo ano, quando concluímos o Rema, eu ouvi algo do pastor Band que me deixou impressionado. E isso marcou, né, minha forma de ver ministério. Ele disse assim: eu não sou pastor. E se eu continuar na frente dessa igreja, ela não vai se desenvolver. O meu chamado é apóstolo. Eu estou chamado para iniciar a igreja. Então eu não posso ficar na frente dessa igreja. Eu quero ficar desimpedido para cumprir o chamado que Deus me deu. Na época, o pastor Band era a resposta, né, das nossas orações, servia tão bem aquilo que a gente precisava como pastor. E eu te digo, foi lamentável enfrentar essa realidade do pastor Band não ser o pastor da igreja em Campina Grande. Na época ele levantou o pastor Raul, que pastoreou logo depois que o pastor Band tomou essa decisão. E o alvo dele era ficar disponível para alcançar outros lugares. E começou a igreja de Recife. Todo final de semana ele viajava, sábado e domingo ele estava lá, iniciando aquela igreja. E escola também. E daí foi, quando fundamentou Recife, levantou um pastor e mais uma vez disponível para outro lugar. Quando eu ministro sobre o ofício do pastor, eu digo para os ministros: imagine se o pastor Band tivesse ficado apegado ao conforto do cargo. A gente teria talvez uma boa igreja aqui em Campina Grande, como temos, mas não teria o alcance que essa visão teve em todo o mundo. Mas porque ele entendeu, não é o meu conforto, mas sim o que Deus tem, o propósito, o alcance, a necessidade de expandir. Então hoje nós somos mais de 500 igrejas, mais de 120 escolas. Se somar com as escolas no presídio, dá 150. Olha que algo poderoso, porque alguém entendeu o que estava no coração de Deus. Igreja de Deus, irmãos. Às vezes a gente diz: eu faço um sacrifício muito grande para ser crente, para estar na igreja. Eu te digo, sacrifício grande fez Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem faz um sacrifício deste tamanho tem direito de ter prioridade na autoridade. Então Deus é o cabeça, de Deus nós somos cooperadores. A gente foi colocado nisso e está tendo vantagem. Então a gente não pode chegar implementando moda, não. A gente deve se sujeitar a Deus, o que Deus quer, qual a finalidade da igreja, e a gente se adequar. Eu vou abençoar pessoas hoje aqui. Tem pessoas
que elas frequentam igrejas como inspetor, para ver se está fazendo certo, para ver se está. Jesus tinha essas companhias também, veio até uma mensagem para outro dia, né? Qual era a resposta que Jesus dava para determinados comportamentos que eu assistia? Porque às vezes tem pessoas que elas se sentem chamadas por Deus para ser inspetor, para ver se está fazendo direito mesmo, para ver se a igreja está cumprindo, e deixa de fazer a parte dela. Eu estou convicto que tem uma função aqui na terra que não tem galardão, e é bom você saber qual é para não ficar lá. Deus não chamou ninguém para ser juiz. Todo julgamento que você está fazendo é freelance, amém? Tem cobertura. Ele disse: não julgue para não ser julgado. Então, enquanto a gente está ocupando esse cargo, né, de observador, será que estão fazendo tudo certo mesmo? E a gente tem várias conclusões sobre o comportamento de determinados líderes, ou do que a igreja está fazendo. Mas fica a pergunta: será se eu estou entendendo o meu lugar no corpo de Cristo e estou carregando essa responsabilidade de ser uma influência, de ser sal, de ser luz? Funciona mais ou menos assim: Deus levanta um líder e dá uma visão para esse líder, e depois Deus reúne pessoas a esse líder para ser um auxiliar dessa visão. Cada indivíduo não precisa receber uma visão de Deus, porque tem pessoas que muitas vezes não querem auxiliar uma visão, aí se torna apenas um inspetor. Se você não é a pessoa que Deus deu a visão, pode ter certeza, Deus vai te unir a um lugar para auxiliar uma visão. Eu não tenho uma visão. Deus me ligou a uma visão. Foi tão bom quando Deus me apresentou ao pastor Band e a revelação desta palavra. Trouxe tantas respostas para a minha vida, me colocou no caminho, me apontou. Eu lembro de uma visão que um rapaz teve comigo nesse momento de transição. Eu não sei nem se ele está aqui, Gerson. Ele esteve comigo, ele disse assim: eu vejo, é como ele dizia um anjo, mas eu sabia que era o pastor Band, né, por causa do tamanho. Ele disse: um homem grande desenrolando uma coisa da sua cabeça. Amém? Isso há 30 anos atrás. Eu estava nesse dilema, se eu fazia a escola, se essa novidade que estava chegando em Campina Grande era de Deus. Ele disse: eu tive um sonho, ou foi uma visão, um homem forte que desenrolava assim uma coisa da sua cabeça, como tirando um lacre, né? E eu disse: graças a Deus, isso me encorajou, estou no lugar certo. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Esse encontro tirou impedimentos, limitações, me deu a oportunidade de estar associado a uma visão. Deus não falou comigo: alcance o Nordeste, mas Deus falou para o líder, e eu me associei a esse líder. E quando você está associado a um líder que tem uma visão, Deus não precisa falar com você cada detalhe, amém? Porque tem alguns detalhes que já está subentendido. Eu gosto de Guto quando ele fala, né? Tiago também fala isso sobre Guto. Quando o pastor Band diz para Guto: eu preciso que você vá para Fortaleza. Tiago foi Guto dizendo: eu preciso que você vá para Bauru. E eles testemunham sobre essas direções. Eu nem precisei orar: Senhor, é a tua vontade de Deus que eu vá? Porque se Deus já disse, auxilie essa visão, e essa visão está precisando disso, é automático, está subentendido. E às vezes as pessoas até mesmo na igreja local estão sem fazer nada, aí vem a oportunidade: departamento infantil, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Amém?
Deus dá uma visão a um líder, não é a todos. E depois une pessoas para auxiliar essa visão. E se você quer ficar feliz, eu vou te dar um testemunho. Eu faço uma oração, não vou dizer todo dia, mas sempre que lembro faço. A oração é essa: Pai, muito obrigado por prover liderança sobre a minha vida. Não tem coisa melhor do que Deus nos galardoar com alguém que possa estar sobre a gente, para proteger e suprir. Conta um testemunho muito rápido, né, do benefício de ter uma liderança. Quando a pandemia começou no ano de 2020, que parecia, a gente não entendia nada sobre aquilo, né, os anúncios na China, depois foi o primeiro caso no Brasil, daqui a pouco estava fechando tudo em prazo de semanas. E quando chegou a ordem, né, para fechar tudo, nem dar mais expediente, nem culto, o apóstolo Guto convocou uma reunião lá no ministério, dizendo: a gente vai ter que dar algumas orientações. No meu pensamento, com aquela circunstância, aquela novidade, né, que não era uma boa notícia, eu pensei: mudou tudo agora. E eu já fiquei pensando: a gente vai ter que diminuir os alvos, provavelmente muita coisa que a gente estava pensando em fazer não vai fazer mais. Eu acredito que a reunião vai ser nesse tom. E já fui preparado com aquela adequação para o menos. Como é bom estar debaixo de uma visão, e que essa visão está sendo iluminada por Deus, como é salvação. Eu fui para aquela reunião com expectativa, mudou tudo para baixo, para menos. Refazendo os alvos, pensando de mudar de onde eu morava para... Agora é desemprego, é falta de dinheiro, é falta de recurso. Chegamos na reunião, o apóstolo Guto disse: irmãos, eu tenho uma nota no meu coração de Deus: nada muda. Nada muda. Nós vamos nos sujeitarmos às orientações, mas o projeto de construção não muda. Não vamos desempregar ninguém. Os nossos projetos não mudam, as igrejas não mudam, as escolas não mudam. Aquela ousadia não era algo palpável, mas algo dado do céu. Aí eu disse: é assim? Então fiquei animado. Disse: vou construir. Vou construir, olha a loucura. No ano da pandemia, 2020, eu dei entrada nos papéis para a construção da minha casa, porque aquela reunião me envolveu em uma ousadia. Como não dizer: Pai, obrigado por prover liderança? Só o diabo faz opção por insubordinação. Tem muitas pessoas vítimas de Satanás que não têm prazer de estar embaixo, que resmunga, né? Não sei se você sabe essa palavra, o que é resmungar. Murmurar, reclamar, insatisfeito, crítico, desperdiçando as oportunidades. Mas vamos lá. Então, Deus levanta um líder e dá uma visão, e reúne pessoas para realizar essa visão. Então fazem 32 anos, vai fazer 33 mais na frente um pouquinho, que essa obra foi iniciada aqui em Campina Grande, recebeu dessa influência do pastor Bandi com essa visão, e isso foi passando, né? Depois de Raul Guto, na época pastor, hoje o apóstolo do ministério, esteve à frente, eu trabalhei auxiliando ele, e tendo esse coração de querer cumprir o ID, o alcance. E foi daí que novas igrejas e escolas, e no ano de 98, percebeu a necessidade de ter também um órgão para supervisão dessas novas obras, que já não eram poucas. E nós iniciamos o Ministério Verbo da Vida como uma instituição de supervisão, que tem a sua sede aqui em Campina Grande. E daí as igrejas ficaram sendo uma área de atuação, e o ministério, essa autoridade para supervisionar. Então as escolas e as igrejas Verbo da Vida
tem vida própria, tem a sua liderança própria, sua diretoria, mas prestamos conta ao ministério Verbo da Vida. E foi quando eu assumi a igreja no ano de 98, e nós ficamos por 21 anos, e tivemos a oportunidade de dar sequência, né, a essa percepção do coração do pastor Vante. Eu vou falar um pouquinho sobre essa iniciativa, né, da gente iniciar congregações. E eu lembro que o que inquietava, né, percebendo essa necessidade de alcançar, quando nós tivemos as turmas, né, da escola de ministros, eu acho que a primeira, a segunda turma, concluindo, e tendo por um ano pessoas sendo animadas para cumprir o ministério, para correr a carreira, e eu via essas pessoas chegando na igreja e sendo apagadas de novo, porque a igreja estava bem preenchida. Na época era lá na Prata, bem menor, e nós já tínhamos um corpo de diácono superlotado, um grupo de louvor superlotado, conselheiro superlotado, e as escolas liberando pessoas que estavam sendo preparadas para cumprir o ID. Então era bom ter uma igreja cheia, era bom ter talentos sobrando, mas não era justo ter tantas pessoas paradas quando Deus colocou sobre ela talentos para que elas frutificassem. Enquanto um pregava, tinha bem 40 sentados e não dava nem para colocar todos na escala. Então foi quando a gente entendeu, vamos ampliar, e iniciamos as congregações. Primeiro Zona Leste, e é interessante, quando a gente estava reformando a Zona Leste, aquele supermercado ali no Paulistano, quem é mais velho lembra? Feijão Verde. Quem lembra do Feijão Verde aqui? Aquele supermercado estava desocupando, né? E eu orava por aquele prédio e dizia, aqui dá uma igreja. E enquanto a gente estava reformando ainda José Pinheiro, o prédio se disponibilizou, e a gente conversou com a diretoria e alugamos também o Paulistano. Então, quando terminamos e inauguramos José Pinheiro, começamos as obras no Paulistano, com esse entendimento mesmo, de pegar e ampliar. Pegamos pessoas boas, né, para enviar para lá como pastores, pegamos pessoas boas para já enviar, né, um corpo de diaconato, conselheiros, essa linha de frente. Por que fizemos isso? Entendendo essa necessidade de alcançar, de expandir, de ser influência. Cuidado, gente, para a gente não pensar que igreja é para o nosso conforto, né? Eu já vi alguém comentando, dizendo assim, que tem pessoas que têm esse saudosismo, né? E diz assim, era bom quando a gente era uma igrejinha lá na Irineu Jofres, todo mundo se conhecia, né? Era tão bom no final do culto, a gente levava bolo e tomava com café, esse saudosismo, né? Aí eu te digo, é justo a gente pensar no nosso bem-estar quando ser pequeno deixa tanta gente de fora. Você está comigo? Quando eu era um bebezinho como Olívia, a minha mão era bem pertinho daqui, era assim, ó. Cresce e distancia, mas se torna mais forte, se torna mais eficaz, mais útil. O crescimento é necessário. A gente não pode pensar que igreja é para o nosso bem-estar, não, a gente está aqui para salvar pessoas, numa missão de salvação, de alcance, e tem uma parte disso que compete a você. Você está comigo? Então nós iniciamos e levantamos pessoas e ficamos sensíveis, né? Sempre tinha muita gente sendo introduzido pelos treinamentos. Essas pessoas precisavam serem úteis. No momento que eu percebia, a igreja aqui não dá para absorver, a gente precisa ter um lugar que essas pessoas possam estar atuando e sendo produtivo. Eu não sei se Bia me auxiliou nessa parte, porque da forma que eu fiz não ficou bom. Deu para conseguir ok. Vamos colocar aqui, só para a gente conhecer um pouquinho
dessa realidade, né, do que é. Eu fiz questão de colocar as igrejas, né, porque em Campina Grande, além dessa igreja sede, a gente tem outras igrejas Verbo da Vida, que tem também autonomia na sua forma administrativa, né, que é a igreja Zona Leste, pastor Norberto, a igreja do distrito, pastor Isaías, a igreja do Cruzeiro, pastor Marcos, a igreja do Jardim Paulistano, Fábio, e a igreja do bairro da Palmeira, Francisco Honorato, o velho Tico. Amém. Esse nome diminui, ele pastor Tico, não, vamos botar um nome mais amplo, né? Pastor Francisco Honorato. Essas são as igrejas. Tem autonomia, já estão atuando por conta própria. Mas nós temos também as congregações. Então, as congregações Verbo da Vida ligadas à igreja sede em Campina Grande, Pocinhos, São Vicente do Seridó, Mari, Serra Branca, Três Irmãs. Então, essas obras são as congregações. O que é uma congregação? É um trabalho, né, onde já tem essa performance de igreja, tem uma atuação plena, só conta com essa limitação. Ela ainda é administrada no sentido, né, de estar ligada a uma igreja sede. E nós temos também os pontos de pregação, que é um pouquinho diferente, são trabalhos menores, que não desenvolveram ainda uma estrutura que qualifique para ser uma congregação, porque uma congregação exige que em todos os seus departamentos estejam desenvolvidos, né, para poder ser reconhecida como uma congregação. Então nós temos Puxinanã, Puxixola, Serrotão, Malvinas, São José da Mata, Buqueirão, que é minha terra, Boa Vista, Olivedos, Cubati. Então esses são os trabalhos de ponto de pregação. Para cada um desses, congregação ou ponto de pregação, eu te digo, pessoas se disponibilizaram para apoiar com os seus dons, com os seus talentos, querendo ser luz, querendo ser sal. Com isso, deixa, né, essa responsabilidade pontual. Eu estou falando com cada pessoa aqui nesse prédio. Deus te chamou e te designou a algo próprio para você. E você não pode ser ou se deixar estar de forma comum. Eu não sou nada, eu não faço nada. Não existe esse lugar no corpo de Cristo. Se você está nessa condição, eu te digo, você está fora da vontade de Deus. Como novo convertido, e novo convertido não é essa questão de anos não, viu? Novo convertido é questão de meses. Logo você precisa já chegar nesse estágio de estar envolvido, de entender pelo menos por onde começar em Deus e poder fazer isso. Você está comigo? Então eu louvo a Deus. Eu queria chamar aqui Nildo agora. Por favor, Nildo, vem aqui. Ele é um dos dirigentes do ponto de pregação do Mutirão. E pastor Tiago falava acerca do trabalho que tem acompanhado lá, e a gente queria ouvir ele um pouquinho da sua experiência, né, da oportunidade que teve de sair do comum e querer mesmo responder aquilo que você percebeu como chamado. Amém? Amém. Boa noite, graças a paz, igreja. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, na nossa vida, na minha vida em particular, sobre estar à frente de um ponto de pregação. Ali no bairro do Serrotão, que é mais conhecido como o bairro do Mutirão, nós estamos ali há 6 anos, né, com famílias, cuidando de pessoas ali, debaixo de uma direção a quem Deus falou comigo, né, no encontro que eu tive com Cristo. E ali foi uma palavra forte, quando o Senhor falou que eu estaria à frente daquele lugar. Mas eu correspondi isso à altura daquilo que Deus tinha tido um encontro com Jesus. E quando o Senhor me chamou para que eu pudesse estar naquele lugar, algo ardeu no meu coração, e eu tive a vontade e o desejo de corresponder à altura daquilo que era um chamado na minha vida. E hoje, né, nós estamos ali, e oficialmente, há um ano atrás, pastor Tiago
né, esteve lá comigo, olhando, acompanhando a obra, e ele viu que a gente tinha começado um projeto naquele lugar, onde pessoas já estavam sendo alcançadas e transformadas, e nós já estávamos ajuntando pessoas ali, era mais de 100 pessoas, crianças também, um número acima de 100 pessoas também naquele lugar. Então a gente viu que a palavra, ela estava alcançando aquele povo, e eu vi que eu estava correspondendo à altura daquilo que havia um chamado na minha vida, e eu disse, vou seguir, vou estar nesse lugar, por mais dificuldades que havia, mas havia um povo que gritava, que estava ali, querendo, desejado, que a vida deles seria transformada, e um povo que dizia que era esquecido, por ser um pouco distante, que vocês talvez não conheçam, mas o bairro do Serrotão é ali, vizinho ao presídio, e é conhecido como o bairro do Mutirão, e foi ali onde aquele povo, eu comecei a ir àquele lugar, através de um casal que se converteu, que fizeram encontro de casais, e houve a necessidade da gente estar em reuniões com eles, e ali foi o desejo crescendo, vizinhos, pessoas buscavam, queria mais, e eu disse, rapaz, tem algo acontecendo da parte de Deus nesse lugar, e aí eu fui ousado, eu digo, eu preciso de lugares maiores, e busquei a associação do bairro, onde era um lugar que dava para acrescentar um número de 150 pessoas, e levei as pessoas para ali, começamos todos os meses, tendo culto, e fomos buscando, levando a palavra da fé, e essas pessoas foram desejando, cada vez mais buscar essa verdade, muitos deles despertaram, para querer fazer rema, para fazer escola de ministro, hoje já temos pessoas graduadas naquele lugar, porque uma palavra chegou, amado, porque uma obediência do Senhor ao meu coração chegou naquele lugar, e eu não poderia ser contrário ao meu Deus, porque eu sabia de onde o Senhor tinha me resgatado, eu sabia o que Deus tinha feito na minha vida, aonde eu estava já num caminho de morte, e o Senhor me resgatou, e o Senhor ainda de resgatar, Ele me direcionou, o Senhor disse, você vai chegar naquele povo, você vai voltar naquele lugar onde você estava ali, servindo de uma forma diferente, e eu olhei para aquilo e digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus, quando chama, Ele capacita, amados, Deus capacita, porque se eu fosse olhar para o meu histórico, para a minha vida, eu não tinha como chegar naquele lugar. A minha vida passada era uma vida muito pecaminosa, né? Eu vivia envolvido com tráfico de drogas, com assalto a bancos, fui condenado a mais de 4 anos de prisão, dentro de um presídio em João Pessoa, passei coisas ali dentro que só eu sei, amado, da prisão que eu estava preso, mas havia uma palavra de Deus que estava para me resgatar, que estava para me tirar daquele lugar onde muitas as vezes estávamos lá reunidos dentro daquela escuridão, e pessoas diziam, jamais voltamos para a sociedade, jamais voltamos para ter uma família, e tudo era mentira de Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, amados, porque quando foi no dia que eu fui chamado, que me convidaram para uma reunião, um SCC, um encontro de casais, e onde eu me submetei ali há 3 dias, perante aquela palavra, uma palavra veio ao meu coração, a salvação. E interessante que eu gosto de marcar isso, porque foi no dia 1º de abril, onde se comemora o dia da mentira, mas foi o dia da verdade, amado. Foi um dia onde eu encontrei o meu Senhor, e Ele transformou a minha vida. Foi o dia onde eu pude ali ver a verdade em mim, um Deus vivo, um Senhor que transformou a minha vida. Eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais expectativa, mas como o pastor Tadeu falou, Ele rasgou, Jesus rasgou um passaporte que estava direto para o inferno, amados, e escreveu a minha história, colocou no nome do livro da vida, e eu estou aí hoje, representando um povo, salvando vidas, ali onde pessoas estavam com vidas perdidas, esquecidas, mas o Senhor não esqueceu daquele povo. Ele levantou um líder, um homem, para poder estar naquele lugar, e eu louvo a Deus por esse ministério, por ter me acolhido, por ter dado a oportunidade de eu poder estar nesse lugar, crescer, ser influenciado por essa palavra, se submeter, amado, às escolas que temos aqui, Rema, escola de ministros, escola de missões, e isso transforma a vida do homem, amado. A minha vida foi transformada, eu sou um milagre.
E eu estou vendo milagres naquele lugar, amados. Eu estou vendo pessoas que saem de presídio, pessoas que estão ali com vícios, se convertendo naquele lugar, famílias sendo transformadas, pessoas desejosas, e nós estamos ali com uma equipe a quem Deus confiou em minhas mãos, e eu tenho levantado a bandeira de Cristo, amado, porque eu reconheço o que o Senhor fez na minha vida. Eu reconheço que Jesus me salvou de um lugar onde parecia já estar morto, querido, mas Ele deu uma oportunidade, e a gente temos que acolher as oportunidades que Deus te dá. Amado, esteja com o coração sensível, de abrir o seu coração para deixar Deus trabalhar com você, para Deus te levar a lugares que jamais você pensou estar, porque foi para isso que Cristo me chamou, foi para isso que Ele me abordou num tempo onde eu achava que estava tudo perdido, onde não tinha mais nenhum tipo de situação que eu poderia caminhar ou chegar, não poderia estar numa sociedade, não poderia ter uma família. Foi tudo mentira. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele reconstitui tudo aquilo que parecia impossível se tornar possível. Ele só quer o coração, amado. E o meu coração, ele sempre será do Senhor, porque eu entendi o que Ele fez por mim. E eu agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado a vocês. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que testemunho poderoso. Alguém que nasceu de novo e logo entendeu a necessidade, né, de dar de graça o que de graça recebeu. Eu te digo, o mutirão não é muito longe daqui, mas o povo de lá com certeza não seria alcançado por a gente aqui. Você está comigo? Há uma igreja tão grande, portas abertas, mas se pessoas não tiverem iniciativas de ir a outros lugares, essas pessoas não vão serem alcançadas. Se o evangelho fosse vinde, não seria ide. Você está comigo? Então, não é para as pessoas estarem vindo, é para a gente ir aonde elas estão e poder alcançar. Olha que testemunho poderoso. Eu não sei se está preciso, mas eu lembro de Nildo no anonimato, fazendo trabalhos por iniciativa dele mesmo, da família e de pessoas que Deus uniu a visão que ele recebeu da parte de Deus para aquela localidade, quando eu ainda era pastor, eu acredito. Ele falava, né, tinha um sopão lá, né, falava de algumas iniciativas. Olha, não partiu para começar, não, entendeu, tenho algo, posso abençoar pessoas, trazer pessoas para perto, ser mesmo esse lugar de inspiração, iniciar um trabalho. Pastor Band não esperou o Rema nos Estados Unidos olhar para ele e dizer: rapaz, você tem um chamado, vou mandar você para o Brasil. Não, iniciativa própria, entendendo, Deus me chamou, vá para o Brasil, ensina o meu povo e liberte-os. Arrumou dinheiro, comprou a passagem, crendo, Deus vai abrir porta, ficou de favor na missão lá em Campo Mourão. Depois aquela orientação de ir para São Paulo, morou muito simples. Para você ter uma ideia, irmãos, o pastor Band e Jen vieram de São Paulo em uma Kombi, trazendo a mudança. Eu já vi mudanças melhores. Quem iria para São Paulo numa Kombi? Se eu fosse, eu consagraria como um jejum a Deus. Que isso é um sacrifício grande demais. Amém. Mas veio, essas obras, Recife mesmo, o transporte do Ministério Verbo da Vida era uma Kombi. Pensa num carro desconfortável. Mas era o carro de celebração que a gente tinha na época, há 32 anos atrás. Alguém que entendeu, Deus tem algo comigo e eu preciso ser uma bênção, levando isso para outras pessoas. Olha que maravilha, mutirão, serrotão, né, um lugar sofrido, né?
estigmatizado também por ser próximo ao presídio, pessoas, não é todo mundo que tem coragem de ir lá. Graças a Deus por homens como o Nildo, que tem essa ousadia e está sendo uma bênção naquela comunidade. E tu? Amém? Eu te peço no nome de Jesus, não comprometa teu destino vivendo só para ser uma pessoa comum. Tem pessoas que pensam assim, né? Olha para os pastores, tem uma admiração, olha para as pessoas que têm um dom ministerial, ministros, a música, e você diz: que coisa bonita, eu gosto demais, eu admiro demais, eu honro demais. Mas eu não, Deus me chamou, eu sou profissional liberal. Eu atuo, Deus colocou em mim uma capacidade na medicina, no direito. E pessoas acham que por elas terem uma atividade, faz delas alguém comum. E elas pensam: eu vivo para ser médico, eu vivo para ser advogado, eu vivo para ser funcionário público. Eu vou te dizer, essa atividade é apenas suporte para você ser quem Deus te chamou. Porque o teu sentido de vida não é esse, não. Isso é apenas o suporte. Existe um dom, uma vocação, um chamado que diz respeito à parte espiritual de você ser membro do corpo de Cristo. Eu tenho repetido essa frase por onde eu tenho passado. Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que para alguém te substituir, ele vai ter muito trabalho. E você só precisa ser naturalmente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você é bom demais. Não deixa o diabo te enganar, tornando você uma pessoa comum. Por amor de Deus, não só frequenta a igreja para assistir culto. Participa da igreja para desenvolver o teu crescimento espiritual, para você ser e fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Eu concluo lendo um texto para você, 2 Timóteo, faz parte das minhas orações também esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 diz: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Essa palavra ser útil, diga comigo: ser útil. Ser útil. Eu tenho dito: Pai, eu quero ser útil a Ti. Aleluia. Vou orar para você em cima disso. Amém? Mas quero honrar e reconhecer Beatriz. Ela não veio aqui na hora porque ela estava fazendo um serviço para mim. Mas ela está completando o ano hoje. Jane Beatriz, onde você está? Fica em pé. Quero lhe honrar, minha filha. Você é uma grande bênção. Te amo. Parabéns. Ela vai casar também o mês que vem. Juan, levanta aí. Olha lá o tamanho dele. Falou comigo, eu não pude dizer não, né? É doido? É melhor negociar. Ele também é filho do pastor Carlos, em uma das cidades do Rio de Janeiro. Deus uniu e a gente está abençoando e com muita expectativa. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Aleluia, Pai. Envolve teu coração. Queira estar embaixo desta oração. Pai, obrigado. Ministrei tua palavra. Ouvimos o testemunho do irmão Nildo. E a gente quer mesmo ser despertado para viver esta oportunidade e esse privilégio de ser membro, de ser vocacionado, de ter um talento, uma unção. Eu abençoo, Pai, cada coração contrito. Tem pessoas que não sabiam, mas hoje estão entendendo e estão dizendo: eu quero, eu vou.
que venha sobre essas pessoas uma unção, assim como veio na minha vida, que não me deixou quieto, não me deixou retroceder e nunca disse não a uma oportunidade. Então eu abençoo, eu declaro pessoas atraídas, envolvidas e desenvolvidas no teu plano e propósito. É o que eu declaro no nome de Jesus. Você diz amém? Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, não nasceu de novo, preste atenção a isso. Não é comum uma pessoa que não é crente vir para a igreja no domingo à noite ou outro horário. Se você não é crente, convertido e se acha numa igreja, eu vou te dizer, isso é um sinal que Deus está tratando com você. Você está debaixo de um agir de Deus. Deus está te dando uma oportunidade de ver, de ouvir. Agora, isso não vai ficar para sempre não. Se você não tomar uma decisão, isso vai diminuir, parar e acabar. E você só vai ter saudade de um tempo que você gostava de ir à igreja. Mas se você souber aproveitar essa oportunidade, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não espera ajeitar a tua vida não. Tem pessoas que pensam assim, isso é certo, isso é de Deus, mas eu não consigo, eu ainda tenho muitas coisas fora do lugar. Crente é coisa séria. Sim, é. Mas você não consegue organizar sozinho. A ideia de Deus é: vinde como estais. Porque quando você vem, uma graça, uma capacidade, uma sabedoria, uma força vai te ajudar a santificar a tua vida, para que você possa responder de forma satisfatória a Deus e à sociedade. Tem alguém aqui nesta noite que está nessa condição e você sabe, Deus está agindo sobre a minha vida, me trazendo à igreja, é algo que chama a minha atenção e eu quero entregar a minha vida. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe. Aleluia. Sai do teu lugar, faz como ela, seja rápida, você já sabe. Deus está agindo sobre você. Então, tem mais alguém? Levanta a mão. Eu quero ver você, onde você está. Tem alguém que Deus está te atraindo e você quer responder? Estou vendo ali outra pessoa, não está vindo para o lugar dela, amém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Eu venho domingo que vem. Não, hoje o Senhor não está tratando com você, porque já não viveram uma semana desfrutando dessa transformação. Domingo que vem você já conta o testemunho para pessoas da tua salvação, do teu bem-estar, da tua transformação. Tem pessoas afastadas do Evangelho. Também não é comum desviado estar na igreja. Se você está, é porque Deus está te abrindo uma porta e está te dando o privilégio de receber avisos. E você quer se voltar, vem aqui. Oh, aleluia, que maravilha. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus.